Metroplan libera rota integrada intermunicipal para catamarã que faz travessia Porto Alegre e Guaíba. Série de reportagem especial mostra que a agricultura familiar está mudando a realidade do Alto Camaquã na metade sul. Os destaques da economia gaúcha na série especial de retrospectiva 2014. Conheça produtos para compor uma ceia de Natal sustentável e econômica. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Fim da espera. O catamarã da Zona Sul de Porto Alegre vai começar a operar na tarde desta quarta-feira. A novidade que impacta na mobilidade da capital e Guaíba é resultado de acordo entre a Metroplan, EPTC e a Gergs. A Rota Metropolitana Integrada é no projeto de 2012. Acabaram os entraves para o início do serviço hidroviário na Zona Sul de Porto Alegre. É o que afirma a Metroplan. O principal empecilho era o contrato da empresa Catsul, que não previa o transporte municipal, apenas o metropolitano. No entanto, a EPTC, a Metroplan e a Agergs entraram em consenso. A operação do catamarã pela empresa será realizada de forma temporária. Por 12 meses, a rota do catamarã entre o centro e a zona sul da capital vai funcionar em caráter experimental. Passado esse período, a EPTC terá que lançar uma nova licitação que poderá ser individual ou em conjunto com o governo do estado. Cada vez mais nós estamos aprendendo a lidar com esse importante modal do transporte, que é o transporte aquaviário, né? Ele é, além de podermos usufruir de uma excelente paisagem, ele também é um dos mais ecológicos, né? E dos que menos impactam na cidade. As passagens terão preços diferenciados. A tarifa metropolitana Guaíba-Porto Alegre será de R$ 7,35 e a urbana será de R$ 5,50. A Secretaria da Fazenda do Estado arrecadou 156 milhões de reais nos primeiros 4 dias de pagamento do IPVA antecipado 2015. Conforme o balanço da pasta, cerca de 225 mil contribuintes já quitaram o imposto. O governo espera arrecadar 600 milhões de reais até o dia 2 de janeiro, quando termina o prazo de descontos por antecipação. Departamentos de trânsito do estado e municípios se mobilizam para evitar vítimas no feriado de Natal. Operações com aumento de fiscalização nas ruas e estradas começaram hoje. A operação quer reduzir o número de vítimas nas estradas no período que antecede o fim do ano, já que tradicionalmente a época é marcada por grandes acidentes. O foco da operação são os pontos críticos identificados durante um levantamento de acidentes ocorridos entre 2007 e 2011. As polícias rodoviárias priorizam esses locais para a colocação de blitzes de fiscalização, para que a gente possa efetivamente mostrar para os condutores gaúchos que nós estamos presentes na fiscalização das rodovias e, combinado com isso, grandes campanhas veiculadas nos meios de comunicação, chamando a atenção dos condutores para o respeito às regras de trânsito, visando reduzir a acidentalidade. De acordo com o Detran, órgão responsável pela operação, nos últimos 7 anos, a média geral de mortes por dia em feriados foi de 6,5. No feriado de Natal, a média de mortes é ainda maior, são quase 8 vítimas por dia. No ano passado, no entanto, o período apresentou uma redução no número de fatalidades. A média diária passou de 7,6 em 2012 para 5,8 em 2013. Do total de vítimas fatais registradas no período, 54% morreram nas rodovias. Outras 46% sofreram acidentes em vias municipais. E a EPTC deu início à operação A Vida é o Melhor Presente. Agentes de trânsito vão controlar as saídas de Porto Alegre com atenção especial a pontos considerados críticos. Os azulzinhos vão focar nas imediações da rodoviária e do aeroporto, além das avenidas da Legalidade, Bento Gonçalves, Assis Brasil, Farrapos, Protásio Alves e Ipiranga. Com o feriado de Natal, a partir de amanhã, muitos serviços vão atender em horário especial.
Confira agora os horários de funcionamento de lojas, bancos, supermercados e postos de saúde em Porto Alegre. As agências bancárias funcionarão em horário reduzido nesta quarta-feira, das 9 às 11 horas da manhã, e na quinta estarão fechadas. As contas como água, luz e telefone poderão ser pagas no dia útil seguinte sem multa. As lojas em shoppings estarão abertas até às 6 horas da tarde na véspera de Natal e o comércio de rua até às 7. No dia 25, os estabelecimentos estarão fechados. Os supermercados também não abrirão no Natal. Quem precisar comprar algum produto para a ceia de última hora poderá vir ao Mercado Público de Porto Alegre nesta quarta até às 5 horas da tarde. As bancas vão abrir novamente na sexta-feira, dia 26. O transporte público vai operar conforme a tabela horária de domingo. Os ônibus terão passe livre. E quem for utilizar o táxi vai pagar o valor da bandeira 2. É preciso ficar atento também para o funcionamento dos hospitais e postos de saúde. No dia 24, até o meio-dia, todos os serviços da saúde estarão abertos, tá? A partir do meio-dia, os serviços de urgência, pronto atendimento estarão abertos, tá? No turno estendido e durante a madrugada, como qualquer outro feriado do município. No dia 25, continua os pronto atendimento e as urgências abertas, as unidades não abrem. No dia 26, que é na sexta-feira, todas as unidades estão abertas normalmente, as que abrem às 8 horas, fecharão ao meio-dia, reabrirão à 1 e às 5 horas da tarde estarão fechando as atividades. Algumas começam às 7 e terminam às 18, então as comunidades sabem como funciona. E o Banrisul antecipou em meia hora a abertura das agências no litoral norte do estado. Elas abrem às 9h30 da manhã e fecham às 3 da tarde. Já as salas de autoatendimento funcionam com horário estendido, das 7 da manhã à meia-noite. E a medida é válida até fevereiro. Cerca de 30 mil imóveis seguem sem luz no estado devido aos temporais do final de semana. Algumas famílias estão há mais de 60 horas sem energia. Na área de concessão da SSU, a mais atingida, os maiores problemas foram registrados em Esteio, Santana do Livramento e Santa Cruz do Sul. Sem energia elétrica, o abastecimento de água também foi afetado. A previsão das concessionárias é de que os serviços sejam restabelecidos até a madrugada. Vamos conferir a previsão do tempo para o início do feriadão de Natal. A noite de Natal no Rio Grande do Sul vai ser marcada por temperaturas mais baixas do que o normal para essa época do ano. Uma massa de ar polar que atua sobre o estado garante tempo seco e até um pouco de frio durante a noite em algumas localidades da Serra e do Planalto. Cruz Alta tem mínima de 10 graus. Quarta-feira ensolarada na região metropolitana, máxima de 28 em Porto Alegre. Quem vai a Gramado para o Natal não pode esquecer do casaco. A previsão é de 10 graus nas últimas horas do dia no município. Em Uruguaiana, no oeste, as marcas ficam entre 15 e 28 graus. A região central registra céu claro. Santa Maria tem máxima de 28. No litoral sul também, sol e temperatura amena. Pela manhã faz 15 graus em Pelotas. Como a gente informou, o horário de alteração das agências do Banrisul é durante o verão e se estende até fevereiro. A série retrospectiva 2014 de hoje mostra o que foi destaque na economia. E a dívida do Estado foi um tema que esteve em pauta durante todo o ano. Num ano em que se discutiu muito a dívida do Estado, novos empreendimentos se instalaram no Rio Grande do Sul. E a Mitsubishi foi um deles. Vestimento oriental, quebra de tampa de barris e um brinde. Com essa cerimônia, bem ao estilo japonês, a Melco, sigla da Mitsubishi Electric Corporation, celebrou seu investimento no estado. Vai produzir elevadores de alta velocidade e escadas rolantes. Os sul-coreanos também desembarcaram por aqui. Em abril, a Hyundai inaugurou sua fábrica de elevadores no Vale dos Sinos. Uma região que tem uma capacidade, um potencial de mão de obra muito grande. Eu não posso só depender de 100 funcionários, mas sim poder criar novos funcionários e novos profissionais. E a região de Tecnocino, junto com a Unicinos e a cidade de São Leopoldo, nos propiciaram em tudo isso. Eu sou muito fã da mão de obra brasileira, então eu acho que treinando bem e qualificando os funcionários brasileiros, eles ficam entre os melhores do mundo.
Neste mesmo mês, a empresa chinesa Foton iniciou a construção da sua fábrica de caminhões no município de Guaíba. Quero agradecer publicamente esse pleito de confiança e dizer que o Rio Grande do Sul, as nossas estruturas de poder financeiro, econômico, institucional, estarão juntas para que esse empreendimento seja um empreendimento de sucesso. E as obras de ampliação da celulose rio-grandense continuam com ritmo acelerado. Com a nova unidade, a empresa vai aumentar sua produção de 450 mil toneladas ano de celulose para 1.800.000 toneladas, 4 vezes mais. Já na agropecuária, a Expo Leite, realizada em maio no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, movimentou o setor. Mas, em meio aos negócios, a adulteração do leite foi o assunto mais comentado. O Rio Grande do Sul produz em torno de 11 milhões de litros de leite por dia. É uma das maiores produções do país. E a recente fraude desmontada pela Operação Leite Compensado do Ministério Público é assunto muito comentado aqui na Expo Leite pelos produtores. E o final de agosto e início de setembro é o período da já tradicional Expo Inter se instalar no Parque Assis Brasil, em Esteio. Mesmo com queda na comercialização de animais e de máquinas agrícolas, os números de todos os setores participantes da feira foram considerados positivos. Isso mostra que o agronegócio, que a agricultura familiar, média e grande não está em crise, pelo contrário, continua investindo pesadamente, porque se nós pegarmos o resultado do conjunto das feiras agropecuárias realizadas no Rio Grande do Sul esse ano, as vendas são ainda maiores que no ano passado. Mas teve um assunto que esteve no centro do debate durante todo o ano: a dívida pública do Estado. Tradicionalmente, o Rio Grande do Sul gastou mais do que arrecadou. Então, a gente tem déficit público, né? Esse déficit público tem que ser financiado. O Estado, então, acaba se endividando. Até 98, o Estado conseguia emitir títulos públicos do próprio Estado do Rio Grande do Sul e tomando também empréstimo junto ao sistema financeiro. Então, isso... ano após ano, com déficit público, ano após ano, você vai endividando e vai aumentando o endividamento público. Porém, antes do final do ano, foi votado um projeto de lei no Congresso Federal que mudou o cálculo da dívida dos estados com a União. O endividamento público do Rio Grande do Sul ultrapassa os 50 bilhões de reais. Quase 47 bilhões de reais são devidos à União. O restante, a credores estrangeiros. A nova lei estipula outro indexador para corrigir a dívida do Estado. Em vez de calcular a partir do Índice Geral de Preços, disponibilidade interna mais taxa de juros de 6% ao ano, o cálculo passa a ser pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo mais 4%, ou pela taxa Selic, o que for menor no período. Isso significa que pelo menos 15 bilhões de reais deixarão de sair dos cofres públicos do Rio Grande do Sul nos próximos anos. E o Tribunal de Justiça concedeu liminar à Federação do Comércio do Estado, suspendendo o reajuste de 16% do salário mínimo regional. A entidade alega que o aumento concedido no segundo semestre de um ano com eleições gerais é inconstitucional. A Procuradoria-Geral do Estado aguarda o recebimento da decisão do TJ para recorrer nos próximos dias. Já a Central dos Trabalhadores do Brasil, no Rio Grande do Sul, pretende ingressar como parte interessada no processo. Depois de denúncias feitas à Câmara de Vereadores de Porto Alegre sobre irregularidades na conservação de corpos de natimortos no Hospital Presidente Vargas, o secretário municipal da Saúde instalou o gabinete na instituição. O objetivo de Carlos Casartelli é coordenar pessoalmente as ações que devem reorganizar administrativamente o hospital. Referência em partos pelo SUS no estado, o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas está há 6 meses sem fazer os exames anatomopatológicos em natimortos por falta de convênio com uma empresa terceirizada para realizar o serviço. O acondicionamento inadequado de fetos e restos humanos, como placenta, no prédio, foi denunciado por servidores da instituição à Câmara de Vereadores. Nos preocupam muito, nos preocupam pelas condições sanitárias do hospital, pelos trabalhadores que lá executam suas atividades laboral, pelos pacientes que lá se socorrem para atendimento e pelos diagnósticos que deixam de ser realizados a partir da deterioração do material.
Então, realmente isso é muito preocupante e isto é um dos elementos, sim, que está no escopo da solicitação de uma comissão parlamentar de inquérito, que só ela mesmo que vai poder apurar essas graves situações que têm ocorrido na Secretaria Municipal de Saúde. O presidente Vargas foi municipalizado no ano de 2000. Para o Sindicato dos Médicos do Estado, a mudança de gestor público não melhorou o atendimento aos usuários do hospital. A realidade é que o HPV ele vem sendo sucateado, diminuindo seus servidores ao longo desses últimos anos. A realidade é que esse hospital, que era federal, foi municipalizado e, em nome da municipalização, se manteve os funcionários federais que hoje estão progressivamente se aposentando. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que problemas administrativos e operacionais do presidente Vargas estão sendo resolvidos. Nós estamos organizando um grupo que vai fazer a gestão de forma transitória. Hoje a Secretaria tem uma estrutura um pouco diferenciada, nós nos relacionamos inclusive com os hospitais não próprios, através do NAC, que é um núcleo que acompanha a qualidade dos serviços, os fluxos, núcleo de regulação interna dos hospitais. Então nós vamos ter apoiadores da Secretaria dentro do hospital e vai ter um grupo de gestores que já estão assumindo. Pequenos produtores rurais estão descobrindo que as soluções para os problemas do campo não vêm de fora. É a partir da história e das próprias tradições que os agricultores têm encontrado as respostas para o desafio do desenvolvimento da metade sul do estado. O Jornal da TVE dá início hoje à série de reportagem sobre a agricultura e a pecuária familiar, que tem mudado a realidade do Alto Camaquã. O gaúcho de chapéu e bombachas em seu cavalo é apenas um dos muitos traços marcantes do Alto Camaquã. A região está situada na parte superior da bacia do rio Camaquã. Abrange os municípios de Caçapava do Sul, Pinheiro Machado, Encruzilhada do Sul, Piratini, Lavras do Sul, Santana da Boa Vista e Bagé, a maior e mais urbana cidade da região. Todo este território é coberto por um solo pedregoso e com declives, vulnerável a erosões, o que dificulta a mecanização agrícola. Por causa disso, a região ganhou fama de atrasada, desenvolvendo-se à margem das tecnologias que aceleram a produção de alimentos em outras partes do estado. O forte aqui é a pecuária ovina. Criar ovinos no Alto Camaquã é uma exigência da natureza. É o animal que melhor se adapta na cadeia produtiva da região a uma topografia montanhosa com vários desníveis no solo. E como dizem os produtores, onde pasta uma vaca, pastam 5 ovelhas. É assim que Decionil calcula despesa e lucro. Ele mora, desde que nasceu, na casa construída pelos bisavós no interior de Caçapava do Sul. Criador de carneiros para reprodução, o pequeno pecuarista era arredio a mudanças, mas de uns anos para cá adotou uma técnica simples e econômica, o manejo do pasto para não desgastar a terra e garantir alimentação natural aos animais. E quando o senhor não fazia manejo, como é que era? Gastava mais com ração. E agora, com manejo, não precisa estar racionando. O empurrão que faltava para o pequeno pecuarista mudar de opinião veio de um projeto de desenvolvimento autossustentável da Embrapa, órgão de pesquisa agropecuária vinculado ao Ministério da Agricultura. A proposta foi formulada especialmente para o Alto Camaquã. Quando o senhor não fazia manejo, como é que era? Era mais difícil da gente lidar. O campo todo junto, não tinha como separar. O senhor tinha problema até para alimentar os bichos, né? Porque aí não tendo pasto, não crescia, o senhor tinha que comprar, gastava mais? Gastava mais com ração. E agora com manejo não precisa estar racionando. Ensinamentos básicos, mas que fazem a diferença. Marcos é o idealizador da iniciativa.
Para ele, maquinários velozes, insumos químicos e tecnologias importadas nem sempre levam em conta as necessidades da agropecuária familiar. Então, o desenvolvimento ele tem que ser constituído a partir das realidades locais, mobilizando inclusive o que nós chamamos de potencial endógeno, que é aquela combinação da história, da cultura, dos recursos naturais, das formas de fazer, dos produtos. Essa combinação de coisas, quando articuladas com outras perspectivas, pode nos trazer elementos suficientes para nós pensarmos em uma estratégia original, diferente de desenvolvimento. Estratégia que busca incrementar a produção de itens tradicionais do comércio regional, carne de ovelha, artesanato, mel e doces caseiros, além de investir também no turismo. Mas, antes de tudo, foi preciso trabalhar a autoestima das comunidades rurais mais carentes. Historicamente, nós invisibilizamos essas regiões, por quê? Porque elas não atingiram os mesmos padrões de desenvolvimento, eram regiões que ficaram à margem disso, estavam invisíveis, né? Bom, nós tínhamos que fazer com que as pessoas olhassem para o seu lugar de vida, para a sua história, para a sua cultura, para as suas paisagens, como dotada de potencialidade, de coisas passíveis de ser transformadas, de serem recursos para promover uma mudança. Tinha uma ideia que o nosso campo não era ruim, né, que tinha que sempre implantar uma pastagem artificial para que pudesse fazer as coisas. E o pessoal do projeto começou a nos levar para o campo, fazer reuniões conosco no meio da propriedade. Foi com esse projeto que eu aprendi a olhar para o campo. Foi com esse projeto que eu aprendi a valorizar isso que nós temos aqui. Chegou a hora de montar a ceia natalina e a dúvida é normal. Com quais ingredientes combinam as tradicionais aves? A nossa reportagem foi até o centro de Porto Alegre para mostrar produtos que podem completar os pratos. São dicas para diferentes bolsos e gostos. Mercado Público de Porto Alegre, um local com variedade de itens e preços, ideal para se comprar as iguarias que vão compor a ceia econômica e sustentável do Natal. O preparo dos pratos é simples, basta ter paciência para planejar e tempo de ir às compras. Podemos planejar uma ceia de Natal sustentável, primeiro pensando na questão de quantas pessoas vão participar dessa ceia, em relação ao número dessas pessoas e também se vai ter crianças na ceia, porque as crianças comem menos. Então, a questão do planejamento da quantidade de alimentos que iremos consumir na ceia. A carne para a ceia de Natal também pode se adequar ao modelo econômico, diz a nutricionista. Tem várias opções, então, no mercado, de tamanhos, de peso. Podemos utilizar, então, as carnes que são mais acessíveis, que seriam o lombo, o pernil e o frango. Se a carne escolhida for o frango, o recheio de farofa pode ser feito com talos de vegetais. Eles substituem as frutas secas que custam mais caro. Agora, se você não quiser abrir mão da tradição, basta escolher as opções mais em conta, como a uva passa, a uva preta e a castanha do Pará. No próprio mercado público, a castanha do Pará pode apresentar uma variação no preço de até R$ 13. Portanto, é necessário pesquisar. Já na hora de servir a sobremesa, as frutas são uma boa pedida. A maçã, o pêssego, a melancia e fazer uma mesa de frutas. E quando a gente pensa no acompanhamento, que seria uma salada de maçã, a gente pode, então, descascar a maçã e utilizar a casca dela para fazer um chá gelado, que seria um acompanhamento, utilizando essa casca que poderia ir para o lixo. O Jornal da TVE termina aqui. Outras informações você acompanha nesta quarta-feira nos nossos noticiários. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você.